preparei para hoje, gente, com relação ao tópico que foi postado lá na plataforma, lá no Siga, né, ao projeto de texto. Então, eu montei uma apresentação para vocês de algo que eu mesma fiz. Um texto que eu mesma produzi, de um projeto que eu mesma produzi, tentando mostrar para vocês alguns elementos e algumas pegadas que a gente pode, né, detectar na hora de fazer a leitura dos textos motivadores e o que a gente pode fazer com relação a esse projeto de texto, que é deixar evidente na sua redação que você fez, que você elaborou um projeto de texto antes de começar a escrita, é uma das competências avaliadas na competência 3, né? Então, eu deixei lá um materialzinho meio, né, um pouco conceitual do que seria esse projeto de texto, está lá no material. Eu montei também. Bom dia. Tá falhando? Falhando, gente, o meu áudio para vocês? Para a Bárbara tá falhando? Para mim, o áudio não tá falhando, a imagem que tá meio que agarrando. A imagem tá ruim. No meu caso também é a imagem. A imagem? E um pouco o áudio também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar e vou entrar de novo para melhorar, tá? Fiquem aí. Fiquem aí que eu já volto. Vou fechar. E agora? Melhorou? Melhorou muito. Ah, que bom. Que bom. Tecnologia, né, gente? São essas coisas, às vezes, o ensino remoto mostra pra gente. Mas, enfim, vamos lá. Então, como eu estava falando, né, eu montei esse material conceitual lá, que é do material do INEP. Beleza, bacana. Então, fiz um resuminho, né? Peguei um resuminho e montei um exemplo de um projeto de texto que vocês podem fazer, né? À medida que vocês vão treinando a redação, é importante ir treinando esse projeto de texto antes da escrita, né? Então, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui do que eu fiz e também uma demonstração desse texto que eu fiz a partir do projeto de texto, tá? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, uma proposta de produção textual que eu apresentei até durante o processo que a gente está, né, durante o período que a gente estava em afastamento, fiz aquele projetinho de redação, e eu mesma montava as propostas. São propostas até assim, com textos mais longos, porque eu queria que os alunos lessem mais a respeito dos temas, né? Mas, assim, de qualquer forma, eu vou mostrar para vocês, e aí eu demonstro esse projeto de texto, tá? É um tema, vou colocar aqui a proposta que eu tinha elaborado, é um tema, inclusive, que eu tenho percebido, né, muito sendo tratado bastante na mídia, que é a questão da importância do Sistema Único de Saúde para a sociedade brasileira. Nesse contexto, esse tema aqui foi um dos últimos temas que eu elaborei. Ele é do início de agosto, né? Justamente porque eu estava percebendo esse movimento com relação a esse tema. A importância do Sistema Único de Saúde e o SUS para a sociedade brasileira. Diante desse cenário, né, de pandemia, o que é muito evidente para nós brasileiros, né,
são essas relações que a gente pode estabelecer com relação a essa importância do sistema único, né, em várias frentes de atuação no combate à pandemia, mas não só isso. O SUS, ele tem muitas áreas, ele atende a muitas áreas, né, áreas que nós nem imaginávamos que seriam atendidas pelo Sistema Único de Saúde, né? E há também um contraponto com relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que é uma grande potência. O sistema de saúde, em sua grande maioria, é um sistema privado, né? Lá eles têm, na época do governo Obama, o Obama criou o Obamacare, mas que depois com o Trump a coisa, né, tá desse jeito. Então, lá realmente, como uma grande potência, as pessoas com menor poder aquisitivo, elas têm dificuldade desse acesso a um sistema público de saúde. Então, é claro que a pandemia demonstrou essa importância do SUS, mas também demonstrou, né, muitas falhas, que não são falhas do sistema em si, mas são falhas humanas, né, sistemas de corrupção em volta dessa questão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é com relação ao que a gente pode aprender na hora que nós estamos lendo os textos motivadores e tirando da proposta a essência, né, aprender, porque nem sempre a proposta ela vem apresentando algo que identifique um problema. Caso do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, não tem nada relacionado, nenhuma palavra no tema que relacione a problema, né? Então, você tem que pensar, né, e relacionar com o problema. Qual que é o problema? Se é uma democratização, se está discutindo a democratização, é porque não há um acesso democrático. Se o tema aqui é a importância do sistema único para a sociedade, significa que a sociedade não reconhece a importância desse sistema. Não é? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, esse posicionamento com relação à problemática que está sendo apresentada. Tá? Então, esse é o tema. Na proposta, eu coloquei, né, num primeiro texto, a Constituição. Então, a questão legal, né, que a Constituição, desde 1988, né, quando também foi criado o Sistema Único de Saúde, ela estabelece no artigo 200 quais são as atribuições do SUS. Então, as atribuições do SUS, às vezes a gente relaciona a vacinação que a gente, né, ao cartão de vacinação que a gente tem que cumprir, né, que é as vacinas são fornecidas pelo sistema público, né, independentemente de classe social, né, independentemente de poder aquisitivo, as pessoas, né, vão até um posto de saúde para serem vacinadas, né? A questão da vigilância sanitária e epidemiológica, que também é controlada pelo SUS. Há uma questão da atuação na inspeção dos alimentos, não é? Também o valor nutricional dos alimentos, das bebidas, né? A fiscalização com relação à produção de medicamentos tóxicos e radioativos, né? A colaboração, proteção do meio ambiente. Então, todas essas atribuições, que são muitas, né, são do SUS. Então, coisas que a gente não imagina, né, algumas sinônimos que seriam atribuições do SUS. Então, essa seria a primeira questão. O segundo texto, ele faz uma análise, né, até começa dizendo que existem muitos brasileiros que não se importam com o SUS porque acreditam que não são seus usuários. Então, muita gente pensa, eu pago um plano de saúde, né? Para que eu vou me importar com o sistema público se eu pago um plano de saúde, pago caro, né? Mas, direta ou indiretamente, as pessoas utilizam o SUS, né? Elas utilizam o SUS já, né, com relação à vacinação, né? Elas utilizam o SUS nos programas de saúde coletiva, no controle de pragas e zoonoses, né, no combate à dengue,
todas essas atribuições são atribuições do SUS, né? Então, independentemente, reforçando, independentemente de classe social, né? Então, são muitas as atribuições. No terceiro texto, eu coloquei aqui o contraponto com relação aos Estados Unidos, que é uma grande potência mundial e que a cobertura, né, do sistema de saúde lá não é universal, ou seja, não atende a todos os seus cidadãos, né? E o texto 4, que analisa a questão da pandemia, né, com a chegada da pandemia, essa relação de necessidade de fortalecimento desse sistema, de valorização e de fortalecimento desse sistema, né, pela demonstração da sua força e também de algumas fraquezas do próprio sistema, tá? E o último texto, né, trazendo números. Então, por exemplo, 95% dos procedimentos de transplante do Brasil são feitos pelo governo. Então, nós temos aqui vários dados, né, que demonstram que todos nós, cidadãos brasileiros, utilizamos, né, de uma forma direta ou indireta o sistema público de saúde, tá? Então, a gente tem essa proposta, vou voltar aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou fazendo essa apresentação, mas quem quiser me interromper, perguntar alguma coisa, pontuar alguma coisa, pode interromper, tá? Só que são coisas que eu fui elaborando para apresentar para vocês. Então, essa produção, essa proposta, né, a partir dessa proposta, pensando... e eu fiz algumas coisas, e eu escrevi, né, redigi o texto pegando alguns elementos com uma intenção para demonstrar para vocês, obviamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como articular algumas informações. Então, os textos motivadores, eles estão lá não por acaso, né? Porque senão poderia simplesmente colocar o tema lá e falar, meu filho, ó, faz lá sobre esse tema, né? Redige um texto dissertativo argumentativo sobre esse tema. Mas os textos motivadores, eles estão lá para te dar um direcionamento mesmo, né? Das relações que você pode estabelecer, não que você deve, mas as relações que você pode estabelecer com aqueles textos, tá? Então, vou demonstrar isso para vocês. Vou mostrar aqui qual foi o projeto de texto que eu elaborei a partir desse tema. Vamos lá. Então, tá aqui, né? Essa folhinha aqui, tá lá essa folhinha, ela está lá no SIGA, dessa forma, né? Com esses elementos todos, tá? Então, eu coloquei aqui, projeto de texto, tema, importância do Sistema Único SUS para a sociedade brasileira. E aí eu pensei, qual será a minha estratégia de abertura? Qual será a minha contextualização lá na introdução? Como o primeiro texto é uma lei, né, é muito tranquilo também, às vezes, a gente iniciar fazendo referência a essa legislação. Então, eu peguei como estratégia de abertura a Constituição, o artigo 200, que determina as inúmeras atribuições ao SUS. Porque, né, partindo do pressuposto de que, se o tema é a importância, a problemática é que o SUS não é valorizado pela sociedade, né? Essa é a problemática. Então, preciso apontar como contextualização essa relação das atribuições que as pessoas não sabem, né? Que as pessoas não conhecem, tá? E aí, como o problema é o SUS não é valorizado, né? Qual é a indicação, quais são as causas para que eu aponte a importância desse sistema, né? Primeiro, porque ele tem um caráter universal. Os textos motivadores dizem o tempo todo, de uma forma ou de outra, que o SUS, ele atende, né, direta ou indireta, a todos os cidadãos brasileiros, tá? Então, ele tem um caráter universal, essa universalidade que ele tem. E segundo, ele atua muito efetivamente
e lá tem dados da Fundação Oswaldo Cruz dizendo que ele atua no controle e na erradicação das doenças, tá? Eu peguei essa relação, né, essa relação de causa com o dado da Fiocruz sobre a redução do número de fumantes no Brasil, resultado de campanhas feitas pelo SUS. E esse é um fato, né, real, baseado no real, é um fato concreto, com dados concretos, que vão provar que o SUS ajuda as doenças, tá? E, com relação ao caráter universal, eu quis estabelecer um contraponto com o sistema de saúde dos Estados Unidos, né? E aí eu peguei um documentário chamado Cico, para demonstrar também para vocês que o repertório, ele pode ser um documentário, ele pode ser um filme, ele pode ser uma música, não necessariamente uma citação filosófica, que também é muito legal de se fazer, né? Mas aqui eu trouxe para poder demonstrar para vocês, tá? Bom, e sabendo que a proposta de intervenção, ela precisa apresentar esses 5 elementos, né? Ela precisa apresentar o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento de algum dos outros 4 elementos. Então, partindo do princípio de que, né, o sistema de saúde, ele é controlado, ele é organizado pelo Ministério da Saúde, e ele precisa, a sua importância precisa ser fortalecida, né? A imagem do SUS precisa ser fortalecida, por quê? Porque um sistema de saúde, um sistema público, uma política pública, ela é uma política de Estado, ela não é uma política de governo. Então, como política pública, ela precisa da adesão da população para que ela permaneça, né? Então, é necessária essa informação, por isso eu coloquei informar a população sobre as áreas de atuação. As pessoas precisam saber que isso existe, né? Que o SUS, ele atua em várias frentes, né? E através de campanhas sistemáticas na televisão e na internet, campanhas sistemáticas. Por quê? Sistemático vai dar um posicionamento, vai apontar um posicionamento, dizendo que isso tem que ser frequente, isso não pode ser um dia, uma semana ou um mês, né? E como detalhamento, eu coloquei o detalhamento do agente, né? Para fortalecer a imagem de que o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela elaboração de políticas públicas sanitárias, né? Para não repetir saúde, eu coloquei sanitárias, tá? Eu coloquei um fechamento para, de novo, reforçar a ideia de que o SUS é importante, dizendo o quê? Que nenhum plano privado é capaz de atingir a abrangência do SUS. Nenhum mesmo, né? Mais caro que seja. Então, a gente tem, mas assim, o fechamento é se houver espaço, né? Coloquei aqui. Mas eu escrevi o texto, tá? Tá aqui. Eu redigi o texto, foram 30 linhas, tá? 30 linhas, então, ele tá aqui, coube direitinho nas 30 linhas esse texto que eu elaborei, tá bom? Bom, alguém tem alguma coisa para colocar? Então, esse é o projeto de texto que eu fiz a partir daquele tema, tá? A Eriane está dizendo aqui que não colocou a introdução junto ao desenvolvimento dessa semana, porque ela foi corrigida. Não precisa. Se eu achar necessário, eu tenho todos os arquivos salvos e eu vou lá e dou uma olhada, tá? Não precisa voltar lá para fazer isso, não. Mas quem colocou é melhor, tá? Me ajuda mais, tá certo? E aí, alguma coisa que vocês têm para pontuar nesse projeto de texto? É um exemplo, tá, gente? Isso a elaboração de um texto, ela é muito subjetiva, mas ela não foge muito daquilo que está ali colocado, né, para a temática que foi apresentada, tá? Mas é um exemplo, certo? Então, a partir daquele projeto, eu elaborei um texto e vou demonstrar para vocês aqui esse texto, tá? Como que eu montei
as minhas ideias, né, aquele projeto a partir, montei o texto a partir daquele projeto, certo? Então, vamos lá. Modelinho do texto. Ótimo. Então, a gente tem aqui, né, esse modelinho do texto a partir de um projeto, com o tema A Importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a sociedade brasileira. Beleza? Bom, e aí a introdução. Lembra que eu coloquei, né, que a minha contextualização seria a Constituição, que está lá. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, determina inúmeras atribuições ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Coloquei dessa forma, né, entre parênteses SUS, por quê? Porque eu apresentei o significado da sigla e ao longo eu vou usar a sigla SUS, tá? A gente precisa fazer isso quando a gente vai apresentar alguma sigla, tá? No texto. Então, tem que dizer qual é o significado daquela sigla, anteriormente ao uso dela, tá? Bom, então, olha só. As escolhas que a gente faz das palavras, elas determinam também o nosso ponto de vista. Então, quando eu usei o verbo determinar para a Constituição Federal, por quê? Porque é uma lei. A lei, ela determina, ela atribui funções, não é? A Constituição Federal determina inúmeras atribuições. Essas atribuições configuram, né, como um programa de extrema importância para a sociedade brasileira. Então, eu tenho aqui todos os elementos do tema, né? O programa, que é o SUS, né? A importância dele e para a sociedade brasileira. Então, todas as palavras que estão lá no tema, elas estão aqui nessa apresentação temática, né? Então, ele é de extrema importância, principalmente, também, esse advérbio, ele ele demonstra um posicionamento, porque eu estou dizendo o seguinte: olha, existem outros motivos para ele ser importante, mas eu aponto esses dois, entendeu? Então, principalmente em virtude de. Então, argumento 1, seu caráter universal, ou seja, uma abrangência, né, quase que total aos cidadãos brasileiros, e a sua atuação no controle e na erradicação de doenças no país, tá? Então, são dois argumentos que eu apontei que estão lá no meu projeto, tá? Ô, Elaine. Então, essa seria a introdução. Diga. Diga. Argumento é tese, né? Pode falar. É a mesma coisa. É a mesma coisa que tese. O argumento é a tese. Isso. Os dois argumentos apresentados aí compõem a tese do texto, tá? Tá. E são esses argumentos que você vai defender, lá no desenvolvimento do texto. Esse é exatamente a sua tese. Então, a gente tem aqui todos os três elementos, né, da introdução. Tem aqui a contextualização, apresentada nesse início, né? Tem o tema, né? As palavras apresentadas lá na proposta, e eu tenho aqui, né, em virtude de isso, mais isso, os dois argumentos, que é a minha tese, certo? Então, passando para o desenvolvimento, a gente tem, no desenvolvimento, a apresentação de um dos argumentos, né? Peguei o argumento 1, que é a universalidade do SUS, dizendo, num tópico frasal, né, nesse primeiro período do desenvolvimento, eu estou apresentando aquele argumento, estou dizendo sobre ele, né? Inicialmente, vale ressaltar a universalidade desse sistema que, direta ou indiretamente, beneficia todos os brasileiros. Eu estou explicando o que é essa universalidade, na verdade, né?
É o fato de beneficiar todos os brasileiros. Esse é o tópico frasal. Esse é o meu primeiro argumento. Agora, como que eu vou defender esse meu posicionamento? Peguei o documentário 5, que apresenta, né, a problemática do sistema de saúde dos Estados Unidos. Então, eu usei o operador argumentativo aqui de modo distinto, para dizer que, né, de modo distinto do que acontece no Brasil, o documentário 5 apresenta o sistema de saúde dos Estados Unidos regulado pelo setor privado, o que, né, ou seja, essa regulação pelo setor privado não atende um direito fundamental dos cidadãos daquela potência. Eu coloquei a potência entre aspas para justamente, né, evidenciar o posicionamento de que, por ser uma potência mundial, reconhecidamente uma potência, ela não, né, atende um direito fundamental dos cidadãos, né? Então, foi o que eu coloquei. O que não atende um direito fundamental do cidadão daquela potência, certo? Então, aqui eu apresentei um repertório, né? Esse repertório, fazendo um contraponto ao cenário brasileiro, né? Com relação à universalidade do SUS. E aí, de novo, mantendo esse contraponto, né? Eu evidencio. Por outro lado, no Brasil, quer dizer, diferente dos Estados Unidos, vem o por outro lado, no Brasil, a população, independentemente de classe social, tem acesso aos diversos serviços oferecidos pelo SUS. E aí eu trago um argumento por exemplificação, baseado na estrutura do real, porque é o que acontece: o controle de pragas, as ações da vigilância sanitária na inspeção dos alimentos, dentre outros. Então, eu destaquei dois exemplos de atuação do SUS, né, como forma mais abrangente. Existem outros, eu não vou ficar também gastando linha no texto, citando todos os elementos. Mas o argumento por exemplificação, ele é eficiente, né? Como eu resolvi aqui estabelecer esse contraponto, essa relação entre Brasil e os Estados Unidos no sistema de saúde, tá? Então, eu estou reforçando aqui com a minha argumentação a partir, né, de um cenário pintado pelo documentário sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Então, isso aqui, esse repertório do documentário reforça aquilo que eu estou dizendo sobre a importância do nosso sistema público de saúde, né? Que atende a grande maioria dos brasileiros, tá? Então, tentar amarrar essa argumentação. No segundo argumento, eu trago, né, a outra questão que eu apontei como importante, que é o controle e a erradicação de doenças. Eu peguei isso aqui de propósito, para mostrar para vocês que vocês podem utilizar dados dos textos motivadores, não é? Existe uma forma de apresentar esses dados, como repertório, tá? Então, você não vai copiar, é claro que os números você não tem como, mas você pode paráfrase. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, né? Como está lá no texto? No texto motivador, está dessa forma. O SUS conseguiu, em poucos anos, mudar completamente a cultura do tabaco no Brasil. Apenas com campanhas educativas e legislações restritivas para propaganda e locais de uso, o número de fumantes passou de cerca de 35% em 89 para menos de 15% em 2013. Eu reorganizei essas informações e fiz dessa forma. Olha. Ademais, né, ou seja, além daquele argumento que eu citei anteriormente, graças a esse sistema, doenças são controladas ou foram erradicadas. Então, no tópico frasal aqui, eu estou apresentando o argumento que eu vou defender. Qual é o repertório? De acordo com dados divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz, está lá, né,
a fonte do dado, em 24 anos, o número de fumantes no Brasil reduziu de cerca de 5% para menos de 25%. O que eu fiz aqui? Não é de 89 a 2013 o dado? Então, eu fiz a conta, são 24. Então, eu reestruturei, né? Eu fiz uma paráfrase. Então, em 24 anos, esse número reduziu de cerca de 35% para 20%. E isso, né, foi resultado de campanhas educativas e de legislações mais rigorosas no combate ao tabagismo promovidas pelo SUS. É o que está dizendo lá no dado? É a mesma coisa, né? Só que eu reestruturei. Eu fiz uma paráfrase, tá? E isso, de forma alguma, configura uma cópia, tá? Você está se baseando na estrutura do real. É isso, tá? E aí, sempre que a gente faz, aí é uma formulazinha que eu estou mostrando para vocês, tá? De acordo com dados divulgados por... Então, você pode começar dessa forma quando você vai fazer uma citação de dados. De acordo com dados divulgados por... E aí você coloca a fonte, faz a reestruturação, e aí você... no outro período, para fazer essa relação, você coloca esses números demonstram, e aí você coloca o argumento. O que esses números demonstram para você? Né? Esses números demonstram o impacto positivo dessa organização pública. Eu coloquei organização pública para não repetir SUS. Então, esse trabalho, essa preocupação com o vocabulário também. Então, o impacto positivo dessa organização pública na prevenção de enfermidades, para não falar doença de novo, né? Para não falar que elas são controladas e erradicadas de novo, eu coloquei prevenção de enfermidades. Então, esse trabalho com a linguagem, né? Essa preocupação aí com a linguagem também do texto, tá? Seguindo, então, essa eu escolhi o dado justamente com essa intenção, para mostrar para vocês essa organização, tá? E aí, por fim, a proposta de intervenção. Eu destaquei aqui os 5 elementos, né? E como que eu organizei essa proposta. Então, sempre na introdução, você tentar, né, nessa primeira frase, né, nesse tópico frasal da introdução, tentar fazer uma retomada da ideia geral do texto, né, utilizando o conectivo de conclusão para, né, você evidenciar essa relação da conclusão com o resto do texto. Então, torna-se evidente, portanto, que esse programa é uma grande conquista social e deve ser fortalecido. Então, você está reforçando o tema da importância do SUS, né? Para tanto, então, se ele deve ser fortalecido, para tanto, o Ministério da Saúde, que é o meu agente, eu faço um detalhamento desse órgão, responsável pela elaboração de políticas públicas sanitárias, deve informar a população sobre as áreas de atuação do Sistema Único de Saúde, por meio de campanhas sistemáticas na televisão e na internet, porque são meios, né, de uma maior abrangência. Então, a televisão e a internet são esses meios, né, de maior abrangência. Se coubesse aqui, eu quis trazer o detalhamento do agente. Mas, se não fosse o caso, eu poderia fazer um detalhamento aqui do meio, né, dizendo que campanhas na televisão e na internet, por serem mídias, né, de uma maior abrangência. Então, eu estaria fazendo o detalhamento do meio, tá? E a finalidade? A fim de fortalecer a imagem positiva desse serviço de saúde coletiva. Para não dizer SUS de novo, né? Eu usei uma expressão que está lá nos textos motivadores, serviço de saúde coletiva, tá? Usar o vocabulário que está ali disponível, tá? E aí eu fechei. Mas se não coubesse, também não faria falta, por quê? Porque você tem todos os elementos, tá? Mas reforça o argumento, cuja abrangência nenhum plano privado é capaz de atingir.
Então, a gente tem aqui toda uma intervenção desenhada com esses cinco elementos que foram apresentados, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma questão, quer apontar alguma coisa? Eu sei que não é fácil, né? Você falar assim, nossa, a Elaine trouxe aqui um modelo, a professora trouxe o modelo aqui, né, prontinho, parece até fácil de fazer. Eu tenho certeza de que não é fácil, né? Não é fácil. Por isso mesmo que a apresentação do projeto para vocês aqui, ela tem uma intenção, para demonstrar para vocês que escrita, ela não se faz, uma escrita eficiente, ela não se faz de um dia para o outro. Ela demanda treino. Então, quando eu tenho aquela folhinha lá do projeto que está lá para vocês, né? É uma sugestão para que vocês possam usar aquela folhinha como forma de pegar variados temas que vocês têm em mãos aí, que eu sei que tem, né? E tentar elaborar um projetinho a partir daquela tabelinha lá, a partir daquele modelo. E aí tentar, né, escrever. E isso só vem com a prática. Essa habilidade de transformar um projeto num texto de uma forma rápida, porque é o que vocês precisam, né? Ela só vem com a prática. Então, por isso que a gente vai demonstrando isso para vocês, né, tentarem colocar isso em prática quantas vezes forem necessárias para vocês adquirirem essa habilidade também. É uma habilidade, né, que vocês precisam adquirir. Então, esse treinamento também é importante. Por isso que é a intenção dessa apresentação para vocês, tá? Se vocês quiserem, eu posso deixar lá no grupo esse material. Eu posto lá no grupo para vocês. E quero saber se tem algum comentário, se vocês querem falar alguma coisa. Tem alguma dúvida também? Alguma coisa? Muito bem explicadinho. Eu sou detalhista, eu sou explicadinha, mas assim, às vezes passa alguma coisa despercebida, né? Então, a intenção, assim, é ajudar vocês nessa questão da escrita, a gente vai demonstrando, né, essas questões, e eu vou postar lá, tá? O vídeo também dessa aula vai ficar, eu vou postar a partir de segunda-feira com o material do PAPR, vai estar lá no Siga também, quem quiser rever, né, para entender os detalhes também. Quem não participou da aula também vai estar disponível a partir de segunda-feira, tá bom? Parece muito fácil, né, Vinícius? Parece. Quando a gente apresenta, né? Mas, assim, a intenção mesmo é demonstrar, fazer uma demonstração do que vocês podem fazer nesse treinamento, tá? Certeza que eu vou fazer como é que fala? Quando aquelas sessões espíritas, né? Vou mandar energias lá para vocês, com certeza, tá? Mas vai dar certo, tá? Até lá, nós temos, assim, pouco tempo, mas vamos tentar, nesse pouco tempo, até janeiro, né, fazer isso o mais produtivo possível para que não precise de eu fazer uma sessão espírita para mandar para vocês, tá certo? Então, bom, fica a dica, tá? Vou colocar lá para vocês. E se ninguém tem nada a declarar, tá? Se ninguém tem nada a declarar, eu vou encerrar aqui nosso encontro. Vocês têm aula também, né? E desejar um bom final de semana para a gente. Nas próximas... Deixar um prazo maior que uma semana. Não, a minha intenção, Manuela, é essa, né? Vocês
estão fazendo essa elaboração do texto, né, pelas partes. Então, assim, na semana que vem, vocês vão fazer a conclusão, eu vou pedir para entregar na semana, no final da semana mesmo, e eu vou corrigir. Depois, o próximo texto, aí vocês vão elaborar um próximo texto, mas só depois, na outra semana, e eu vou dar um prazo maior, tá bom? Para vocês fazerem, com certeza. Tá certo? Beleza, então, bom final de semana para vocês. Qualquer coisa é só chamar lá no WhatsApp que eu respondo.